Boa noite, pessoal. Vamos sentando todo mundo, se preparando para a palestra de hoje. Muito boa noite, pessoal do Instagram. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que para sempre seja louvado. Hoje nosso irmão Zé está aqui, né, falando sobre o medo. E aí eu te pergunto, Zé, quanto que a nossa vida podia ser muito mais plena se nós enfrentássemos os nossos medos diários, né? Temos muito que aprender hoje. Jesus te ilumine. Boa palestra. Vamos passar por oração hoje então, né? Amado Mestre Jesus, mentores espirituais da casa, vamos agradecer por mais uma semana de amparo, de cuidado, né? De enfrentamentos, pedindo mesmo discernimento, sabedoria para enfrentarmos os nossos medos diários. Que Nossa Senhora Aparecida possa iluminar o nosso irmão para fazer uma boa palestra, um bom trabalho. E nos iluminar para recebermos esse conhecimento e transformá-los em sabedoria na nossa vida. Que assim seja hoje e sempre, e graças a Deus. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus, nosso Senhor divino, Mestre Olorum. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, depois de muito tempo, ter tomado a coragem de retornar aos trabalhos. E hoje estou aqui, para falar um pouco sobre medo. Medo, falta de confiança. Eu vou falar essa frase agora, que lemos de Lewis, que ela fala o seguinte: lembre-se, o medo, assim como todas as outras coisas em que acreditamos, são somente pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. O estudo que a gente vai fazer hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que é o medo, como esse medo ele surge dentro de nós, e como nós fazemos para enfrentar esse medo, como foi muito bem colocado pela Tuane, porque não tem como não senti-lo, mas tem como enfrentá-lo. Então, nessa noite de hoje, a gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que quando a gente pega esse microfone, o coração dispara, bate aqui na garganta, a mão começa a suar. É igual quando a gente tem a primeira namorada ou o primeiro namorado, a gente vai no primeiro encontro, a gente vai pegar na mão, a gente fica até com vergonha, que a mão está toda suada. Aquela pequena insegurança, isso é medo. Isso são sinais que o medo nos dá. O que eu faço com esses sinais é o que é importante. Então, por isso que é importante senti-lo e não ignorá-lo. Vamos dar início, então, à palestra. Eu resumi bem, porque não é falar muito que a gente vai aprender muito. Então, eu espero que esteja do entendimento de todos nós. O que é o medo? O medo é reação natural do organismo diante uma ameaça real ou imaginária. Obrigado, Luiz. Suponhamos que você está caminhando na estrada, aí do nada, eu vou pegar um exemplo simples, aparece uma serpente na sua frente. Nesse momento, chega, o seu coração já dispara, a sua mente já te fala assim, foge, foge, foge. O medo chegou. Aí, naquele momento, você não teve nem tempo, você já correu, ou você pegou alguma coisa para matar aquela cobra, você não teve tempo de foi só reagir. Isso é esse medo real. Agora, se essa serpente está na minha frente, o medo chegou, eu vi a serpente, eu sei que aquele medo real não é da serpente propriamente dito, mas sim do mal que ela pode me causar. Ela tem veneno, eu posso sofrer uma lesão, alguma coisa, posso chegar a morrer, dependendo do que for a serpente. Naquele momento paro e penso. Às vezes eu matei a serpente, mas às vezes se eu tivesse parado, a serpente tinha continuado seu trajeto e ido embora. Então é muito importante a gente ligar o medo sempre que ele aparece, atentar às reações desse medo, que a gente já vai falar sobre elas, como identificar esse medo, seja ele de uma coisa real ou imaginária.
Ele é o próprio instinto que leva à conservação e leva-o a preservar diante de certos perigos. É o que te previne de pisar no acelerador e ir a 180, 190, 200 por hora. É o que te previne de, às vezes, chegar muito perto de um precipício. E é o que realmente vai prevenir sua vida. Vamos dizer que o medo é uma margem de segurança. Ele te dá essa margem. Continuando sobre o que é o medo são elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e equilíbrio interno. Então, o medo, ele faz parte das 5 emoções básicas. Isso quem escreveu foi o vice-presidente espírita lá do Rio Grande do Sul, num dos livros dele. Eu não lembro o livro de cor, não lembro o nome dele de cor. Depois, se alguém quiser, eu posso estar postando. E ele fala que é uma das 5 emoções básicas. As 5 emoções básicas, não tem jeito de a gente fugir delas, não. A gente tem elas. A gente nasce com elas e a gente vai morrer com elas. Nós temos que aprender a lidar com elas. Então, eu tenho essa reação, essa emoção, ela chega até mim naquele momento e ela chega à minha consciência e se apresenta. Opa, José, a cobra. Aí a consciência, opa, então a cobra ali, ela pode fazer isso. Aí naquele momento, gera em mim um desequilíbrio, porque às vezes eu não sei que tipo de animal que é, se ela é realmente venenosa ou não. Então, esse desequilíbrio vai me levar a ter uma reação precipitada. E o medo é também um sentimento gerado a partir da não vigilância do pensamento. Quando eu não estou em constante vigilância do meu pensamento, eu permito com que aquilo que está ao meu redor, no meu exterior, me influencie. Quando eu não vigio o meu pensamento, eu permito que tudo aquilo que está ao meu redor, de alguma forma, invada o meu campo psíquico e tenha uma influência sobre mim. José, então o medo, ele é uma emoção, é um sentimento que se apresenta a nós em várias circunstâncias. E como esse medo surge? Eu achei muito bacana entrar no que a gente vai entrar agora, que eu quero falar, que é a cultura do medo, que é algo que nós temos vivido diariamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e vocês podem responder. Posso perguntar para você, Alexandre? Algo simples. A primeira coisa que você faz quando você acorda? Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, José, eu não abro o olho. Isso é uma resposta muito óbvia. Não, porque a maioria das pessoas vai responder assim, não, eu abro o olho quando eu acordo. Eu costumo acordar e ainda com o olho fechado, organizar os meus pensamentos. Depois que eu organizo meus pensamentos, eu vou abrir o meu olho e ir no banheiro. A primeira coisa que eu faço. Parabéns. É uma rara exceção. A maioria de nós, quando nós acordamos, nós vamos ao banheiro escovar os dentes. Mentira. A gente vai tomar café. Também não. Mentira. A maioria de nós, quando acorda, leva a mão do lado, pega o telefone, desbloqueia o telefone e vai olhar o WhatsApp, o Facebook ou o Instagram. Ou até os 3. Tem gente que acorda até mais tempo para dar tempo de folhear. Não é verdade, Fernando? E o que acontece? É algo que nos influencia porque a gente acorda. Você desbloqueia o telefone e naquele momento você já entra no Facebook, por exemplo, ou no Twitter, e você já se depara com a notícia. Fulano assalta ciclano e termina em morte, em óbito. Tal lugar está sobre tal... Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, o coronavírus. Tem que falar dele, não tem como não falar dele. Você abre o celular, primeira notícia, o número de mortes aumenta. Você abre outra notícia, número de infectados aumenta. Nenhuma notícia ressalta
um número de curados, um número de recuperados. E aí você continua. Eu vi esses dias uma reportagem do cara no jornal, numa rádio, falando, olha, porque geralmente quando eles vão fazer propaganda, eles rodam um spot, que é uma gravação, né? Nesse dia não, nesse dia o cara estava fazendo a propaganda livre. Aí ele pegou e falou, pessoal, estão assaltando muitas casas aqui na região, por isso, coloque mais segurança na sua residência, coloque câmeras tal, isso tudo para fazer uma propaganda. Ou seja, em cima do medo, ele já gerou uma propaganda para vender um determinado produto. Nós estamos vivendo isso todo momento. Às vezes você entra no Instagram, no Facebook, e está lá rolando e aparece mais uma notícia, guerra no não sei aonde. Não é nem problema seu, mas aquilo já dispara seu coração. Bebê sofre não sei o quê e acaba falecendo. E aquilo também vai te causar. Tudo isso vem causando medo em nós. Nossa, José, mas eu vejo tanta coisa bacana no Instagram. Aí você entra no Instagram, olha para você ver como que é sutil a cultura do medo. Esse é um medo mais, vamos pôr assim, visível. Mas tem um medo sutil que nos é imposto a todo momento. Você entra no Instagram, você não vê uma pessoa feia fácil no Instagram, não. É todo mundo muito bonito. Aí de repente aparece um cara lá. Você ainda não conquistou o seu 1 milhão antes dos 30? Eu tenho uma forma, arrasta para cima. Você ainda não conquistou a tão sonhada casa própria? Já está com seus 40 anos e ainda não tem? Arrasta para cima. Aí, do nada, você está lá mexendo e aparece a mulher falando que colocou prótese. Com aquela maquiagem linda, com aquela bolsa fantástica. Aí você passa o cara encostado no carrão na beirada da praia. José, tem muita coisa bacana no Instagram. Aí por dentro você está assim, nossa. Mas e se eu chegar aos meus 30 e não tiver meu 1 milhão? E se eu não alcançar minha tão sonhada casa? A tão sonhada casa própria? Do jeito que está lá? Aí você começa a se perguntar, a se questionar. Se você está no caminho certo. Aí, meu amigo, apareceu aí o quê? A tal chamada insegurança. Nesse momento, querendo ou não, você entrou numa onda vibratória. De medo. Mas José, eu acompanho poucos amigos e vejo as postagens dele e tal. Não, tudo bem. Eu não estou falando que você não tenha que ter isso, que acessar uma rede social. Você tem que acessar. Você tem que ter acesso às notícias. Mas você tem que aprender a reagir e controlar o seu emocional diante dessas notícias. Bom, vamos lá. Nesse momento, então, eu já inundei. Que hora que é? Eu acordei umas 6 horas, né? Já abri meu celular e tive um monte de informação no meu organismo. Já está tudo lá em cima, já está julgando, meu cérebro já está julgando toxina no meu corpo já está adoecendo, beleza. Aí eu já comecei meu dia bem. Aí eu vou para o trânsito. Aí no trânsito eu tenho um estresse. Aí eu chego no meu serviço. Como vai ser o meu dia? Aí a pessoa começa a falar dentro do carro. Hoje o meu dia vai ser feliz. Hoje o meu dia vai ser produtivo. E você só se nutriu até então, a sua mente, com coisas negativas. Não adianta você achar que vai ser positivo, sendo que você só comeu porcaria. Ninguém colhe maçã plantando pera, plantando melancia. Se você plantou maçã, você vai colher maçã. Se você plantou melancia, você vai colher melancia. É regra da vida. A gente colhe aquilo que a gente planta. Seja diário, seja na hora, ou seja numa vida inteira. E nós vamos ter que falar sobre um assunto, entrando nisso, que é vibração. Nós vamos falando de vibração de novo. Nós vamos falar de energia de novo. Gente, eu vou falar sobre um estudo que é essa escala. Tá dando para todo mundo ver mais ou menos? Que é a escala de Hawkins. Hawkins, ele é um psiquiatra muito famoso. Ele tem vários livros aí publicados. 3 aí em destaque. Mas eu peguei essa tabela, esse gráfico, para a gente ter uma noção. Talvez vocês não consigam ver, porque está um pouco longe. Mas aqui embaixo, nós temos o medo. E ele está na mesma frequência,
vibratória da ansiedade. Hawkins explica que quando você está vibrando, quando você está pensando, quando você está sentindo aquilo, você recebe aquela informação e você dá força para essa vibração, ela só aumenta. E você só atrai aquilo que você está vibrando. Ou seja, você recebe a notícia sobre o medo. Pode falar. Pode? Pode falar. Omar, aumenta um pouquinho, por favor. Qual que é o nome do gente boa aí? David Hawkins. Ele é bom mesmo. Ele colocou o medo em vibração com qual frequência? Com ansiedade. Ele matou a pau. Porque todo ansioso é medroso. Porque toda ansiedade gera insegurança. Toda insegurança está atrelada ao medo de não dar conta, de não ser capaz, de não conseguir. Será que eu vou conseguir fazer? Ele foi muito... ele estudou muito para conseguir. Não tinha outro local para ele atrelar mesmo, não. Ele é muito bom. Eu queria que você voltasse dois... Isso. Qual que é a 4 aí? É também um sentimento gerado a partir da não vigilância do pensamento. Isso. Essa do seu estudo inteiro, essa frase é que todo mundo tinha que colocar no bolso e levar para casa. Por causa do pensamento, é muito perigoso. Aí esse pensamento ele está muito colado também com a insegurança, porque aquela insegurança vai gerar maus pensamentos, porque você já entrou na onda do eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, será que eu consigo? Será que é dessa forma? E a pessoa, para superar um pouco do medo, ela tem que ser meio carudo. Se eu não der conta, eu tento de novo. Se eu não for capaz, eu procuro alguém que vai me capacitar. Se eu não conseguir dessa vez, que tem? Consigo de novo, na segunda, na terceira, na 10ª. Ou igual a dona do Harry Potter, né? Na 14ª vez, por que não? Imagina se ela tivesse o medo de não ir no segundo, que o primeiro falou não. De tomar outro não. Ou de não ir no 11º, porque o 10º falou não. Mas o pensamento dela era incrível. O não ela já tinha. Ela não atrelou a esse. Muito bom. E aqui é tão interessante que em alguns, quando você procura, em alguns estudos, a tabela ou a escala de Hawkins, ele vai te dar do azul claro, aqui no otimista, passando para o azul mais escuro um pouquinho, ele vai te dar aqui para cima é ascensão. E para baixo você só está caindo. E o que acontece? Um exemplo. Você está aqui na vibração do medo. Você já inundou seu organismo de medo. Aí você não consegue enfrentar o seu medo. Aí você começa com ansiedade. Aí a ansiedade vai te gerar uma tristeza. Você fica uma pessoa triste. Aí, meu amigo, ao invés de você começar a vencer as suas emoções, que, na minha opinião, é a nossa obrigação na reencarnação, que é lidar com as emoções, aprender a equilibrar as emoções, você começa só a cair. Aí você começa com a tristeza a se arrepender das coisas que você fez ou das coisas que você não fez. E tudo isso, mas José, você está falando de outros sentimentos, outras coisas, mas tudo isso está atrelado ao medo. De uma forma, ela se iniciou. Ou se ela não se iniciou no medo, ela se iniciou na ansiedade. Ou na raiva, ou no desejo. Em alguma das emoções, ele se iniciou. Então, você começa a cair. Até chegar no último grau, que é a humilhação. E o estudo dele é tão bacana, que ele fala que esse estudo foi feito, o André, você citou aí, que ele estudou vários monges, pegou os monges, colocou esses monges em polos, em cidades, e colocou esses monges para orar, meditar. E esses monges já tinham uma elevação, vamos pôr aqui. No estudo ele fala que o mundo está na média do 250, que é neutralidade e ser verdadeiro. Ninguém tem disposição, está abaixo do perdão, está bem abaixo. Esses monges conseguem vibrar aí uma sensação de paz, de felicidade, alegria em suas orações, em seus momentos de retiro.
nos seus momentos de meditação, ele comprovou que o clima dessas cidades mudaram, começou a chover nessas cidades, em algumas cidades que não chovia, o clima alterou mesmo, as estações voltaram a se normalizar, tinham todas as estações, e ele falava o seguinte, um exemplo, um ser que vibra paz tem a capacidade de influenciar no mínimo 7.200 pessoas, que vibra paz. Se a gente pega mestres como nós tivemos, que foi Cristo, que foi Buda, que são Cristo e Buda, dentre vários outros, eles podem influenciar, não 7.000, não 1 milhão, mas no estudo dele, são bilhões de seres. Por isso que quando os seres se desenvolvem, José, mas isso aí é difícil, o cara aí tem que... É possível. Aqui, quando eu estudei isso aqui, para mim nunca foi mais claro aquela frase, se você quer mudar o mundo, comece mudando a si mesmo. Porque hoje, se a gente parar para pensar, para refletir, como estou influenciando o meu meio? E como eu estou nutrindo a minha mente? Eu estou vibrando felicidade, paz, alegria? Eu ainda estou preso ao medo, à ansiedade, à tristeza? E se eu estou preso a isso, quais são os meios que eu devo buscar para me desamarrar dessas correntes, para me libertar dessas correntes? Alexandre, pode falar. Zé, duas coisas. Quinta-feira aconteceu comigo, estava eu e o Zé trabalhando, né? Deu, entre aspas, tudo errado de manhã, na programação do dia. E a cliente poderia atender nós só 1h da tarde. Eu falei com o Zé assim, quer ver? Vamos, Zé. Parei na porta da Cacau Show. Ô Zé, pega um café expresso para nós, um chocolate. Sentei, bebi o café expresso, comi o chocolate. Na parte da tarde eu produzi o que eu gasto o dia inteiro para produzir. Né? Por quê? A questão da ansiedade. Não fique ansioso. Nós nutrimos a nossa mente aquela hora que você parou ali. Né? E agora é uma pergunta que eu queria te fazer, Zé. Do fundo do seu coração, responde para mim, o que aconteceu com você quando aos 9 anos de idade você descobriu a diabetes? Medo, o que aconteceu com você? Relata, eu não te fiz essa pergunta trabalhando com você já há 2 anos direto, e eu queria que você respondesse essa pergunta. De uma pessoa que vivia uma vida normal, entre aspas, e de repente descobre uma diabetes. Tipo, foi com 9 anos, foi? Como que foi que você lidou com medo nessa época? Eu, com 9 anos de idade, não sabia o que estava acontecendo, vamos dizer assim. Então, no momento, pode ser que em algum momento eu realmente tive medo. Mas eu não me lembro disso. Se for levar pelo lado do medo, acredito que os meus pais ficaram muito assustados, de não saber como lidar com isso, com a mudança na vida. Mas eu, naquele momento que eu recebi a notícia que eu não ia comer mais açúcar, porque não foi só o diabetes. Quando eu descobri, foram mais complicações, fiquei mais de 1 semana internado, e naquilo lá, o meu organismo não estava reagindo, só lá ia de mal a pior. A única coisa que eu pensava era o seguinte: o que eu vou fazer? Então eu aceitei aquilo que estava acontecendo e deixei acontecer. Mesmo vendo o desespero dos meus pais. Eu não podia fazer nada. O que eu ia fazer? Né? Então, se a sua pergunta é essa, a resposta que eu tenho que te dar é que realmente eu não senti nada. Naquele momento, a única coisa que eu pude fazer, o que eu penso sobre o diabetes, olha, se eu for olhar o que ela pode me levar no futuro com a vida desregrada, eu posso ter vários medos. De amputar dedo, igual eles postam, que eles falam que amputa a perna, posso ter vários medos. Mas eu escolhi, quando eu penso assim, no futuro, como alguém que está diabético, eu decidi olhar como o seguinte: olha, é a oportunidade que eu tive, que o universo me deu, de conter alguns excessos. Muitos excessos. Então,
Se é uma oportunidade, principalmente depois que eu passei a estudar, se é uma oportunidade que o universo está me dando, eu vou abraçá-la de bom grado. Nem sempre aquilo que a gente vê como um problema, na verdade, é um problema, né? É igual o Sérgio Malandro fala, é um obstáculo. O diabetes na minha vida é um freio. E eu só tenho a agradecer por ele. Está respondido? Então, continuando. O que é a confiança? O medo, então... Por que eu vou falar de medo de novo? Porque não tem como falar da confiança sem a gente ter concluído o medo. E isso vai ajudar a gente. O medo, então, é um pensamento receoso, que se apresenta à consciência, que antecede uma ação ou uma escolha com o intuito de limitar a sua mente e suas ações. Então, é uma emoção que busca a todo tempo estar te puxando, te limitar, para você não fazer besteira, certo? Então, e o que é a confiança, José? A confiança é aquilo que aprendemos quando queremos superar os nossos medos. A confiança, ela não brota, não. Ela é aprendida. E para você aprender a ter confiança, você tem que querer. Ninguém faz nada se não quiser. Até o próximo slide é falar isso aí. Que a confiança só aprende quem estuda. E só estuda quem quer. E só passa a querer aquele que busca se conhecer. O autoconhecimento, mais uma vez, né, vem aí trazer para a gente que a gente precisa conhecer os nossos medos, os nossos limites, os limites que estão à nossa volta, e entender que, na verdade, o que vários livros hoje trazem, que o pensamento cria, que o pensamento gera, só pode ser criado, só pode ser gerado a partir do momento que eu me conheço e começo a elevar a minha vibração. Cultivando bons pensamentos, nutrindo a minha mente com coisas boas e nutrindo o meu corpo de uma forma correta. E mais uma vez a gente volta na parte do autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer. E o Alexandre vai falar disso para a gente na próxima palestra. Né? Já estamos aí ansiosos, porque o autoconhecimento é sempre muito bom. José, eu quero aprender. Então você quer aprender. Você tem que começar a se conhecer. José, tem um caminho, alguma coisa que você pode me falar para me começar nesse caminho de autoconhecimento? Primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte: não mascare os seus medos. Nós vivemos mascarando os nossos medos. Alguém aí sabe como que a gente mascara o medo? Tem uma ideia? Se alguém tiver uma ideia, eu queria que falasse. Nós mascaramos os nossos medos com vícios. Nós mascaramos os nossos medos comendo demais, bebendo demais, fumando. Ah, José, é só droga? Não. Nós mascaramos os nossos medos trabalhando demais, nos exercitando demais. Nós mascaramos os nossos medos nos isolando ou nos reunindo demais. Tudo isso é uma forma de mascarar o nosso medo. Quanta gente que por medo de ficar sozinho, às vezes vem a ter um relacionamento com alguém, por medo de ficar sozinho, e no final desse relacionamento, lá na velhice, os filhos vão acabar abandonando ele, num asilo, sozinho, esquecendo dele. A pessoa tinha medo de ficar sozinho. E o maior medo que ela tinha vai vir a acontecer. Por quê? Ela não consegue fugir, ela não consegue mascarar, ela não consegue se esconder. Ela continua naquela mesma vibração, naquela mesma energia. Um dia ou outro, aquilo que ela mais teme, que ela mais vibra, vai aparecer na vida dela. Então, a forma correta não é mascarar, é se colocar frente ao medo. E uma forma da gente fazer isso, eu queria dizer para você, nunca se entregue. E nunca se entregue. Não se entregar aos vícios, não se entregar aos excessos para esconder algo que você sente. Se você tem medo, fale do seu medo. Se você tem medo, enfrente o seu medo. Se você não sabe como enfrentar o seu medo, saiba que você não está sozinho.
peça ajuda. Ah, José, mas a quem que eu vou pedir ajuda? Primeiro, faz um acordo com você. Peça a sua própria ajuda. Comece a se aceitar, a se amar e aceitar os seus medos. Pessoa que não pede ajuda, ela é extremamente orgulhosa. Ah, mas eu não quero incomodar, não. Mentira. O que não pede ajuda é porque é orgulhoso. É porque o orgulho dele é tanto que ele não tem a capacidade de achar que o outro pode ajudar ele. Aí ele fala assim, não, eu não gosto de incomodar. Não. Mentira. É porque é orgulhoso que não pede ajuda. Eu, graças a Deus, se eu precisar de ajuda, ligo para o André, ligo para minha mãe, ligo para minha esposa. Fazia isso com o senhor Manuel. Eu estou precisando, só corre, me dá um help. Peço a espiritualidade. Porque eu não posso ser orgulhoso a ponto de achar que eu sou capaz de... Sou autossuficiente. Sou autossuficiente. Eu estou num processo. Então, é aprender a pedir ajuda. É aprender a falar, me dá um help, me dá a mão. Eu começo a pensar nisso, como a gente falou sobre autoconhecimento, buscar estudar. Eu não sei nem direito o que são as 5 emoções básicas. Então, como que eu vou lidar com elas se eu não sei o que são? Certo? Então, a gente precisa da ajuda e precisa saber pedir ajuda. Igual o Alexandre acabou de dizer. Eu vou pedir ajuda a quem? Para um vizinho. Você pode conversar com o vizinho. Mas eu preciso saber pedir ajuda. Ele tem aquilo que eu preciso nesse momento? Porque se tudo é vibração, Jesus disse, diz-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Então, se você anda com pessoas ruins, você vai se contaminar e aquilo você vai viver ruim. Não tem disso. Então, você precisa saber com quem e onde procurar ajuda. Então, peça ajuda a um profissional de saúde, caso você esteja num processo, já aí de medo, ansiedade, já mais avançado. Peça ajuda a um médico. Sim, a gente está no corpo físico, a gente às vezes precisa ir num psiquiatra, precisa de ajuda de medicação, faz parte. Procure um psicólogo, entenda suas emoções, entende aquilo que você sente e como exteriorizar isso. Outra coisa, procure o seu líder religioso. José, eu não tenho religião. Aí, então já achou um motivo para você caçar uma religião. Você precisa de uma religião. Nós ainda precisamos de religião. Na verdade, precisamos de espiritualidade, mas a religião vai nos encaminhar para a espiritualidade. Procure conversar com seu padre, com seu pastor, com o seu pai maior. Procure conversar. Converse. Não conversar é um erro. Converse também com seus filhos. Fale com eles que é natural sentir, ter medo. Mas ensine que ele tem que aprender a enfrentar esses medos de uma forma consciente. Quando o nosso filho, a gente procura, faz o que com o filho da gente? Menino, vai lá não, que tá escuro. A gente procura, a gente já implanta o medo na cabeça dos meninos. Aí crescem pais, profissionais, todos atrapalhados mentalmente, que precisam de ajuda por causa de uma criação, uma falha nossa. Paulo. Ô José, você está falando aí, me identifiquei com um problema que eu tive há pouco tempo atrás, e essa frase aí para mim é bem impactante. Você não está sozinho, peça ajuda. Passei por um problema há um pouco tempo atrás, e fazendo um pouco do autoconhecimento que eu aprendi aqui, eu consegui identificar o problema comigo. Eu achei que eu era capaz de resolver sozinho. E fiquei perdurando com o problema. Foi até o dia que eu me abri com a Elisete em casa. Conversei com ela. Eu achei que a gente conseguia resolver. Não conseguimos. Aí vim pedir ajuda para o André. E o nosso pai maior, né, aqui da casa. Eu não sei se isso é um defeito, eu confio muito nas pessoas. Então, as pessoas que eu confio, eu contei. Se eu não me engano, comentei com o Alexandre do problema que eu tive. Se eu não me engano, também com o Luiz. E tirando um pouco do que a gente vem aprendendo aqui, do que o André me falou, consegui superar. Então, a gente tem que dividir os problemas com quem a gente confia. Chega nas suas pessoas de confiança, dividem, porque você precisa de ajuda alheia. Um fardo, quando ele é dividido, ele é mais fácil de carregar. Você não precisa carregar sozinho. Se você está numa casa espírita, se você tem família,
Você tem que dividir. Quem falou que você tem que dar conta de tudo sozinho? Você não tem nenhum guia espiritual? Você acha que você não tem ninguém do lado de lá olhando por você nesse momento, não? É claro que tem. A todo momento nós somos amparados, escutados, só que nós ainda não acreditamos, porque a vaidade, o orgulho e outras muitas coisas, a vida, a correria, não nos deixa ver, não nos deixa pedir ajuda. E nós nos prendemos por pouca coisa. Era só a gente falar, olha, socorro. Então, assim, aprenda a pedir ajuda, peça ajuda, não se prenda. E eu recebi uma mensagenzinha, eu queria falar rapidinho para vocês, já para finalizar, que agradecer a muita espiritualidade, foi uma mensagem que eu recebi de um espírito aí que ajudou durante todo o momento da montagem da palestra, que foi a vovó Maria Cambinda. Ela falou assim, eu tentei escrever, mas tá meio tremo. Você quer baixar aqui, ô Marcelino? Vamos aí. Ela falou assim, filho, a vovó tá do seu lado, andando juntinho. Vocês podem até não ver, pode até não sentir, mas os vovô tá tudo aí, tentando soprar nos seus ouvidos palavra de amor, de fé. Mas os filhos, às vezes, preferem não escutar. Os filhos só querem se lamentar, né? Chorar. Vovó está tentando mostrar o caminho certo. E não só a vovó não, viu? Mas os filhos só querem enxergar dor e desilusão. Vovó quer te mostrar que tudo tem seus lados bons. Mas vocês preferem menosprezar. A vovó quer os filhos, que os filhos acordam para a vida. Vai ver que a vovó nunca deixou de cuidar do seu passo. Quando os filhos vê aqui na frente, tem um caminho todo a seguir e mudar as decisões, vai ter certeza que todos os vovô e todos os outros estavam tudo lá. Numa calma só. Porque vovó sabe que Oxalá tem planos para cada um de seus filhos. Agradecer esse Espírito de Luz que auxiliou nesse momento e mandou essa mensagem. Tudo que eu estudo, que quando eu vou falar assim, eu acredito que primeiramente seja para mim, eu aceito para mim, em primeiro lugar. Mas eu queria dizer para você que ainda se prende ao medo, ou tem um medo te prendendo, se tem algum problema, pede ajuda. É igual o Paulo falou, impactou ele, mas é para impactar a mim também, é para impactar você. Uma vez, numa reunião mediúnica, o preto velho veio e falou para nós, vocês não pedem? Às vezes vocês não pedem, como é que nós vamos ajudar? Ô gente, então vamos pedir com sabedoria e aprender com quem e a quem a gente vai recorrer no momento de angústia, no momento de dor, no momento de medo. Né? Agradeço a oportunidade que a espiritualidade me deu hoje de aprender e agradeço a todos vocês pelo silêncio, né, e pela participação. Né? Obrigado.